Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí a que hora você está vendo esse vídeo, mas vamos conversar um pouquinho. O tema de hoje é jumper. Do inglês ao português, salto. Para que serve o jump? Mas antes que possamos falar para que servem os jumpers, precisamos aí, pessoal, de algumas ferramentas que nos possibilitam efetuar um jump, né? Primeiro caso, fio de jump. Pessoal, eu quero deixar enfatizado aqui o seguinte: o fio de jumper ele diferencia de acordo com a corrente que flui pelo circuito, viu, pessoal? Esse fio aqui é um fio de 0,1 milímetro. Então, num setor aqui de áudio, ele servirá, porém, no setor de carregamento, aonde o fluxo de corrente é maior, né? Exemplo aí, moto X-Play, moto Z-Play, os cambaus aí que usa o carregador de tipo turbo, que usa uma amperagem maior. Eu não posso fazer um jump numa linha de carga, né, de VUSB, linha de mais B aí, com um fio de 0,1. Eu tenho que usar um fio de maior espessura, de maior bitola, certo? Então, jump você já sabe que precisa do fiozinho aí. O que mais que ainda precisa? Após o jump feito, eu preciso, pessoal, preciso ter o que? A máscara. Para que serve essa máscara, pessoal? Essa máscara aqui serve para você, quando terminar de efetuar o jump, colocar esta tinta, é uma tinta ultravioleta, certo? Uma tinta verde. Isso aqui já é o tubo novo, o luz já acabou. E o autofoco não está funcionando. Beleza? Agora sim. Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é uma tinta ultravioleta. Então o que eu faço com isso? Acabei de fazer o jump na placa, certo? Eu venho com essa tinta UV, pinto, faço uma pintura. Não feio, né, pessoal? Ficou escrito aí pinto. Desconsidera. Eu faço uma pintura aí, pessoal, disso aqui, dessa tinta UV, sobre o setor que foi feito o jump. E aí, após pintado com esta tinta UV, eu preciso de a lâmpada ultravioleta para poder efetuar a cura desta tinta, certo? A secagem desta tinta. Então, aí com isso eu tenho a proteção melhor no meu jump, ou seja, não vai ter perigo aí de ter interferência de radiofrequência. Um exemplo, o pessoal faz aquele jump aí do K4, né? LG K4. E aquele jumper lá que da tela branca, o pessoal tira o filtro e faz jumper no lugar. E aquilo lá, pessoal, infelizmente qualquer interferência de radiofrequência faz com que a tela trema, faz com que a imagem sofra distorções. Infelizmente são aí alguns problemas aí recorrentes à radiofrequência. Então a máscara UV, porque esse fio aqui que vocês estão vendo para jumper, ele é um fio encapado, não é um fio nu, né? É um fio encapado. Porém, quando você faz a soldagem das pontinhas deles, ele perde uma certa quantidade da sua proteção, ou seja, parte da proteção deste fio aqui, ela se perde porque é dissolvida para que a solda possa aderir ao material. Então, próximo passo que eu preciso de bisturi, pessoal. Isso aqui é um bisturi de podologia, né, que os podólogos trabalham. Esse bisturi, pessoal, eu preciso dele para quê? Para poder estar cortando o jump. E o jump, pessoal, você faz ele com o fio de jump sem cortar o pedaço do fio de jump. Você usa ele, né, com a pinça, né, adequadamente. Pode ser a pinça fininha, pode ser a pinça, né, reta, pode ser a curva, pode ser pinça de precisão. Tá até guardado, não sei nem onde é que anda. Tá guardado, pessoal. Aí você calcula onde é que tá guardado. Então, eu fiz o jump, venho com o bisturi, efetuo o corte. Se eu precisar de remover uma trilha, eu preciso do bisturi. Então, essa lâmina aqui é uma lâmina número 11. Como vocês veem aqui, eu tenho aqui pacote delas de 100 unidades, né? De número 11. Porém, eu preciso delas também no estilo goivo, né? Que eu vou estar mostrando aí na imagem acima aí, né, do lado direito. Direito ou esquerdo, sei lá, vocês vão ver.
A gente não tem como saber de tudo, né, pessoal? Infelizmente. Na hora da edição o negócio complica. Então, você já sabe que precisa de bisturi para você ou cortar a trilha ou remover a trilha que está danificada. E agora, o essencial do jump, o teste do multímetro, né? E para fazer o jump, eu preciso mapear o circuito. Como que se mapeia um circuito? Primeira coisa, preciso definir se eu vou mapear a partir de uma placa boa ou se eu vou efetuar o mapeamento simplesmente a partir do esquema. É mais simples a utilização do esquema com o troubleshoot, né? Porém, eu tenho 3 formas mais simples de se trabalhar. Primeira, com a placa boa, mapeando o circuito, ou seja, coloco uma ponteira no setor que eu quero fazer o teste, né? No caso, um dos pinos do conector. A outra ponteira eu vou testar os componentes em volta até encontrar aí a continuidade. Eu coloco o multímetro na escala de continuidade ou escala buzzer, né? Escala de bip. E com isso eu consigo fazer o teste de continuidade. Então essa é a primeira forma, com a placa boa, mapeando o circuito, certo? O mapeamento do circuito, pessoal, compreende-se em o teste de continuidade, o teste de pads que estão debaixo dos CIs, né? Que é a segunda forma. Que a segunda forma, pessoal, que é pegar o datasheet do CI. Eu preciso saber qual setor dessa placa que se comunica com o PMIC. O que eu faço? Removo ele, pego o esquema, o datasheet dele, e tem uma trilha rompida, e essa trilha está vindo direto para debaixo deste PMIC. Eu não encontrei mais nenhum canto, então eu preciso tirar ele e puxar a trilha debaixo desse CI. Eu pego o datasheet do CI, onde vai me mostrar qual é o ponto, o pad de soldagem. Após isso, o que eu faço? Eu faço o jump dessa trilha, né, para os setores mais próximos, né, que precisam aí da tensão. Exemplo, tensões de VPH que estão em secundário, e toda a placa trabalha, né, com a questão aí da tensão VPH. E é muito usado, pessoal, esse tipo de jumper aí, muito usado nas trocas de botões, viu, pessoal? Eu digo muito usado o jump de trilha aqui, não foi na questão voltada para botão, mas sim o jump de baixo de componentes é muito conhecido no iPhone, muito usado no iPhone, porque ele tem uma fragilidade muito grande, né? Então, pessoal, agora, sabendo que eu preciso de mapear essa placa, eu estou com uma placa boa, estou com a placa do cliente que está com problema, que rompeu o botão Power. Suponhamos que seja, né, esse botãozinho aqui, botão Power. Eu vou colocar meu multímetro na escala de continuidade, ponteira, pode ser a ponteira preta ou a ponteira vermelha, no pino positivo desse botão, certo? Que pino que é o positivo, pessoal? Primeira coisa, descartar quais são os pontos negativos desse botão. Que jeito que eu faço isso? Ponteira preta no GND, que é essa parte dourada, a maior massa da placa é GND. E a ponteira positiva, eu faço o contato aqui nesse botão e vejo quais que estão conduzindo com o GND, todos eles são negativos. O que não conduziu, essa é a pinagem positiva desse botão, certo? O mesmo vale para conector USB. Se eu efetuar os testes aqui, pessoal, lembrando, pessoal, nos testes eu preciso limpar a placa bem limpinho. O mesmo vale para microfone. Primeira coisa é descartar quem é GND. Ó, GND. Ó, GND, que no caso é negativo. Então, pessoal, eu consegui ver aqui que esse pino à esquerda é GND. Então, esse pino à direita extremo aqui é o positivo. Isso não é regra. Porém, você precisa, primeira coisa, descartar quem é GND na hora de você efetuar o mapeamento. Sei quem é o GND? Quero fazer o teste, então eu quero conhecer quem é o positivo. Então eu faço isso aqui, ó. Coloco a ponteira no setor da placa boa. A minha placa está arrancada, essa trilha aqui não tem mais. Então eu coloco aqui a ponteira, certo? Ó, sobre o setor.
E eu vou encontrar nos componentes quem é que se comunica com este positivo, certo? O que eu faço? Não tem outra forma, pessoal, simplificada mais que essa, ó. A questão aqui é essa. Testando de um lado e de outro dos componentes até você encontrar a continuidade do componente. Não está aqui nesse setor. Aqui está o gerenciador. Eu venho aqui para perto dele também e faço testes. Então, eu preciso descobrir isso, pessoal. E lembrando, viu, esses vídeos aqui, pessoal, não é aquele vídeo frajuto, inventado, que o pessoal vira uma mentiraiada aí, fazendo uns testes mentirosos. Pessoal, aqui tá sendo na raça, pessoal. Eu não tava com o esquema preparado para isso. Mas um dos colegas pediu aí como é feito, então é assim, pessoal. Continuidade, eu vou testar aqui até eu encontrar quem é que se comunica com a pinagem positiva, certo? Feito isso, eu encontrei quem se comunica, então eu vou puxar um fio de lá, desse setor, para este pino positivo do conector. O mesmo é válido para D+, D-, que é os linhas de dados, né? E o mesmo é válido também para pinagem de ID, né? De identificação de USB. Então, qualquer setor desse pode ser um conector de LCD. E isso eu tenho que partir essa análise de uma placa boa, certo, pessoal? Então, eu creio que não restou aí muitas dúvidas. Até porque eu precisava de, como diz os colegas aí, fazer um teste. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, o conector. Aqui é negativo. Aqui esse pino aqui, pessoal, ó, não é negativo. Então, quando eu pressionar aqui, ó, tá ruim, pessoal, fazer aqui com a mão aqui, não tem apoio. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Eu consigo definir quem é o positivo e quem não é, e consigo encontrar a pinagem positiva nos contatos próximos. Tem caso, pessoal, que você tem o botão power aqui, mas tem a trilha dele aqui do lado do processador, tem do lado do gerenciador, né? Então você pode ficar aí muitas vezes à mercê de ter que fazer um jump, ou seja, eu tirei, vamos supor que eu quero fazer o teste de continuidade para poder recuperar uma trilha do sensor de proximidade. O que eu faço? Eu tenho que dessoldar esse sensor, eu aqueço pelo inverso e removo ele. Removido ele, eu pego um fio, de preferência bem fino, o máximo possível que eu conseguir, soldo na trilha que eu quero recuperar. Na placa está estragada, eu vou aqui marcar essa trilha e vou fazer um fio, soldando o fio aqui, usando aí o estanho Cobix, que vocês estão vendo aqui no fundo da imagem, certo? Usando aí fluxos de soldagem, pode ser tanto o 559, né, que é no clean, ou o 223, só para poder soldar. Limpo bem e vou com este fio agora. Eu posso virar essa placa caso eu tenha componentes no inverso da placa para analisar, e eu não tenho outra forma a não ser, né, ou enrolar o fio aqui nessa ponteira, algo do tipo, e eu venho testando com liberdade de movimentação. Então eu posso virar a placa. E olha, pessoal, na hora que você soldar esse fio aqui, tenha o cuidado de manter esse fio, após soldar, isola com fita Kapton, para esse fio não ficar mexendo e também romper nesta placa que você está usando ela para mapeamento, certo, pessoal? Então essa aí são algumas das formas de jump. Então descartou quem é os pontos GND. A partir daí, o que sobrar, que você fizer o teste de continuidade ao pressionar o botão com a ponteira preta no GND e a ponteira vermelha no ponto que sobrou que não é GND, pressionando o botão tem que bipar, certo? Bipou, quer dizer que tá bom. O mesmo é válido para o conector, o mesmo é válido para o microfone. Descartei quem são os pontos GND do microfone, me sobra duas opções, que é a linha out e a linha de
mic bias, né, tensão de bias de 1.8 volts. E essa tensão eu vou encontrar ela aqui nos testes, porém eu só vou encontrar essa tensão após o aparelho estar com o microfone funcionando. No caso do microfone, as tensões de câmera é a mesma coisa, a câmera tem que estar sendo ativa pelo sistema. Então, setores aí que eu quero testar LCD, eu tenho que ligar o celular para poder eu ter aqui 26 volts, 35 volts, né, na linha do backlight anode, né. Então é isso aí, pessoal. Aqui é a parte de princípio aí para jumper em placa. E lembrando, pessoal, que o jumper ele não é uma solução correta. Por quê? O jumper, pessoal, ele vai abolir parte do circuito, tornando o circuito instável. E o pessoal faz o jumper e ainda não usa máscara UV para acabar de proteger. O que a gente tem aí, infelizmente, em grande parte dos aparelhos aí, são a interferência de radiofrequência que faz o aparelho trabalhar de forma inadequada. Então, nós temos aqui ao fundo aqui a imagem, fluxo para soldagem e recolocação de componentes ou mesmo CIs, fluxo para retirar os componentes, que é um fluxo resinoso, médio ativado, e temos o estanho Cobix. E temos aí o multímetro, pessoal, que você pode usar tanto esse HM2090, né, quanto você pode usar o 2080 ou o multímetro que você tenha. E por sua vez temos a possibilidade de utilizar uma ferramenta como essa, a ZXW. Essa ferramenta aqui, pessoal, foi interessante. Eu vou até contar pra vocês como é que foi. Um amigo nosso aí, o amigo Odair Oliveira, comprou no AliExpress e ele quase não estava trabalhando com o iPhone. Ele repassou ela para mim, pessoal. Nós tínhamos comprado aí no intuito de comprar duas dessas aqui junto, né? E aí acabou que uma delas não veio, né? Não pôde passar para o Brasil. Não sei qual foi o motivo. Infelizmente, a ladroagem da alfândega, infelizmente, é grande demais. A gente nunca vai saber porquê, né? Então ele me passou essa aqui a preço de custo que ele pagou lá, certo? Então, é isso aí, pessoal. Então, para jump eu vou usar. Eu tenho que ter. Não adianta você querer fazer jump aí, sair. Pessoal, o jumper não é solução. O jumper é uma alternativa quando você não tem mais possibilidade de recuperar aquele setor fazendo a ilha de solda, fazendo a trilha o menor possível. E os jumper, pessoal, não pode ser aqueles jump maluco não, que o pessoal sai aqui, ó, pega aqui do conector USB e vem cá no conector da bateria. Pronto, tá carregando. Tá carregando, já nem vou continuar a falar o que eu pensei agora, pra vocês não ficarem tristes. Pessoal, pelo amor de Deus, não faz esses jump maleitosos não. Tem uns coleguinhas no YouTube aí, ensinando a puxar fio daqui do conector lá no conector de bateria. Tenham atenção que isso vai fazer merda, viu? Depois toca fogo num aparelho aí, toca fogo numa casa e você é responsável por essa carniça que você fez. Na análise você vai ser responsabilizado. Então, análise de qualquer setor, pode ser conector, pode ser qual seja a trilha, pode ser um LED que se rompeu, pode ser o que for, um vibracal. Eu preciso partir do teste de continuidade, que é a melhor forma de se encontrar. Então, a segunda possibilidade, como eu mostrei, a primeira possibilidade é no teste de mapeamento a partir de uma placa boa. O segundo teste é com o datasheet do CI. Como que eu encontro o datasheet? Datasheet, pessoal, cada componente tem o seu datasheet. Eu vou pegar a numeração que está aqui sobre o CI. Tá vendo aí, pessoal? O CI da Qualcomm. Aí, MSM8225Q. Esse aí é o processador. Então, eu vou pegar essa numeração aí. Vou pesquisar lá, datasheet, ou datasheet, né, que é ficha de dados. Cada CI, se você observar, ele tem uma numeração. Essa numeração, essas letras, elas definem o datasheet deste componente, que por sua vez mostra por baixo dele cada pad para soldagem. Tem os pads aí também que você vai estar vendo aí na imagem que eu vou estar mostrando aqui agora na outra parte do vídeo. As imagens aí com pontos NC, que é no connection, né? Que é sem conexão. São pontos que não tem
soldagem. Às vezes você levanta isso aí da placa e você fala, poxa, arranquei os pontos. E não é que você arrancou os pontos, é porque são pontos que são sem conexão. E lembrando que todo CI retirado da placa, ele tem lado de ser recolocado, tá certo? Olha aí. Pelo menos tem uma pontinha, um ponto marcando qual é o lado de ser colocado sobre o circuito. Tá onde vê, né, pessoal? Ó, um exemplo, esse aqui, ó, tá aqui embaixo o ponto, tá vendo? Então, cada CI desse, pessoal, tem o lado de ser colocado, pessoal. Não pode, ó, tirar ele e colocar de qualquer jeito. E tirou o CI, faça rebalo, viu, pessoal? Pessoal, e aqui o terceiro tipo de jump, ou seja, jeito de fazer jump. Lembrando, pessoal, jump é uma questão alternativa que se faz em último caso e deve-se proceder protegendo aí com a tinta UV ou máscara UV, como você queira, efetuando aí a cura com a lâmpada UV, né? Ou seja, secando a tinta por causa da radiofrequência. Bom, pessoal, aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso definir, olhando para a placa, qual é o meu problema. Então, se eu estou com um problema no botão, vamos botão power, né? Coloco a placa minha de frente, o botão power então é o da direita, olhando ela do jeito que está aqui, tá vendo? Então o botão power, é o da direita. O que eu vou fazer? Eu vou aproximar aqui pelo layout da placa. Ó. Então logo eu consigo ver que o botão power é o TAC 702. O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui e selecionar. Quando der seleção, no meio da seleção, então eu vou vir aqui e vou escrever TAC 702. Tá vendo aí? TAC 702. E vou pesquisar em próximo. Pronto, olha só, TAC 702. Vou agora distanciar. Vou mudar a seleção para mão. Aqui, pessoal. Aqui eu já tenho informação do que eu preciso. Olha só. Se eu quiser saber, pessoal, aqui, eu tenho que fazer o jump, então, do ponto desta chave, que eu mostrei para vocês, que eu descartei já quem é o GND, e me sobrou, então, o ponto positivo, que é para poder fazer o jump. Então, eu vou jumpear da onde? Do ponto da trilha que está rompido até o resistor. Como que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui duas formas de fazer. Eu posso primeiro saber quem é esse ON-SW. Eu posso vir aqui, mudar para selecionar e mudar. Selecionar aqui, ON-SW, copiar e rogar aqui também. Colei aqui ON-SW e vou pesquisar. Próximo. Piscou de novo. Me mostra aqui agora, pessoal, dá uma olhada só. Olha só, keypad, né? Teclado. O teclado dele aqui. Então agora vamos aqui, Power Key. Então a escrita ON-SW, que é o sistema de software, que é quando você pressiona o botão Power, o aparelho liga, né? Inicializa. Então é Power Key. Então eu vou selecionar agora Power Key. Selecionei Power Key. Copiei. Eu vou colar aqui. Colei Power Key. E vou pesquisar. Olha só, pessoal. Key Working, né? Ou seja, funcionamento das teclas, né? Pressione o botão Power, a tecla Power. Pressionou, manda você seguir alguns passos. Eu já consigo aqui, pessoal, olha, encontrar aqui, para você checar aqui, ó, ressoldar o TAC 702 ou checar o R714. Então eu quero saber onde é que está o R714. Eu vou selecionar ele também. Eu poderia ter selecionado ele lá junto com o botão, acabei de mostrar para vocês. Copiar, coloque aí e eu vou pesquisar por ele. Piscou ele, piscou da frente. Agora voltou de novo aqui para ele, pessoal. Então,
eu tenho essas possibilidades. Então, vou copiar ele, né, certo? Vou copiar R714. Caso não dê para você copiar, venha na tua barra aqui e faça como eu fiz. Digite o número. Vem aqui, colar. E é pronto, olha só. Está aqui do lado do capacitor C437. Vamos achar isso na placa agora de forma direta? Vamos lá. Eu posso pesquisar ele. Tem alguns esquemas, pessoal, que não conseguem fazer essa pesquisa de forma bem detalhada. Olha o porquê que dificulta os colegas achar. Porque o botão Power está aqui e a R714 está bem aqui, pessoal. Ó, do lado do botão de volume mais e volume menos. Olha só para vocês verem. Aqui. Cadê? R714. Aqui, pessoal. Aí? Então eu vou puxar o fio da onde? Vou puxar o fio positivo. Caso essa dele esteja rompida, pessoal, não tenha mais jeito de encontrar aqui. Eu tentei com bisturi, raspei, fiz raspagem, tentei, não encontrei a trilha positiva. Eu vou pegar o fiozinho agora daqui e vou puxar ele, né, tentando colocar da melhor maneira aqui entre meio os componentes e vou puxar ele aqui, soldando aqui nesse resistor, certo? Feito isso, eu vou apertar o botão Power. Vou estar aterrando a tensão de 1.8 volts, né? A tensão de Power Key. E o aparelho vai estar inicializando ou mesmo entrando no modo Sleep, né? Então é isso aí. Então essa é a forma feita no esquema elétrico. Se eu quero saber agora do microfone, suponhamos que seja microfone, eu vou fazer o quê? Com a placa de frente para mim, olhando para o layout da mesma forma que está a placa, eu vou olhar qual é o meu problema. O meu problema é o microfone. Então aqui esse layout identifica o microfone como sendo o MIC 500. Eu vou selecionar. Ou vou digitar aqui. Tá? Você está vendo, pessoal, que aqui tem hora que não seleciona? Então eu vou fazer agora da forma direta mesmo. Então vamos lá. MIC, certo? 500. Você já trocou o microfone não está funcionando. Olha só, MIC 500 apareceu aqui de primeira, aqui já apareceu aqui as trilhas, pessoal. Apareceu aqui o troubleshoot dele, né? Então eu preciso identificar o meu aparelho, esse meu microfone aqui, ele tá com a trilha out, belezinha, porém ele danificou e rompeu a trilha positiva, que é a trilha de alimentação. Essa tensão aqui eu só vou encontrar ela quando eu colocar o aparelho para poder gravar a voz ou mesmo para efetuar uma chamada. Aí o sistema emite essa tensão e você recolhe ela aqui no L505 ou em uma das pinagens que fica abaixo do PMIC. Se eu quero jampear para esse microfone aqui, essa trilha do microfone está rompida, né, a linha de alimentação do microfone que ativa o microfone está rompida, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa bobina aqui, ó, L505, né? Vou vir aqui, selecionar ela. Não quis selecionar. Não selecionou. Vou copiar. Vou jogar aqui. Colei ela aqui, beleza? Eu vou pesquisar ela. Pisco ela aqui porque ela está marcada. Agora sim, ó, L505. Você observou que aqui, pessoal, está mostrando que a L505 fica do lado do microfone? Logo, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou soldar um fio na bobina, como ela tem sentido de trabalho aqui com continuidade de um lado e de outro, ela internamente é um fio enrolado, então ela tem continuidade de um lado a outro. Então eu vou soldar um fio aqui e vou puxar aqui debaixo desse microfone, fazer a ilhazinha, estanhar esse lugarzinho e vou pintar a placa com a tinta UV, protegendo, tanto pintando aqui o componente com a soldagem, como pintando aqui o ponto, a lateral do ponto que foi soldado. Vocês observam que a placa ela tem uma pintura esverdeada, azul, amarronzada. Então essa pintura é um verniz, pessoal, que é para proteger também de radiofrequência.
Então, se tivesse rompido, mas pastor, o meu microfone tem a tensão corretamente, eu coloquei o gravador ligado, está funcionando corretamente. Porém, a linha Alt-Mic não está funcionando. Como eu vou fazer? Da mesma maneira, pesquisar por ela, MIC 500, vou copiar, colei aqui, certo? Colei, pesquisei. Então, meu problema não é a linha positiva, e sim a linha Alt-Mic. Aqui, ó, linha Alt, linha de saída, certo? Então, eu preciso desse ponto aqui, porque está arrancado na placa, eu não consigo fazer mal o teste. Eu posso usar aqui algumas possibilidades. Eu posso fazer o jump nesse varistor 504, eu posso fazer o jump no capacitor, que é o mais indicado, no C525, porém, pessoal, aqui tem uma situação interessante. Sempre o jump é feito no primeiro componente do circuito. Por quê? Porque se você pular aqui, pular o varistor, você vai perder a proteção do varistor e o seu varistor aqui vai estar aqui de forma quase inútil nessa trilha. Porque a tendência, pessoal, da eletricidade é fluir pelo caminho mais próximo, pela facilidade mais... facilidade, vamos dizer aí, pelo caminho mais curto da placa. Então vai ser, ao invés de trabalhar pelo varistor 504, vai já trabalhar a partir do capacitor. E a gente sabe que o varistor trabalha aí para proteger todo tipo de surto e transientes que tenham de tensão na placa. Então, não adianta eu pegar aqui, pessoal, e vamos supor que esse resistor 514 está rompido nessa placa, esta linha Alt-Mic também vai estar isolado o capacitor e isolado o varistor, não vai estar funcionando a linha Alt-Mic. Então eu posso jampear aqui, né? Jampear esse ponto daqui, pessoal, do capacitor C525, jampear ele no capacitor C526 no 525, só para poder emendar essa trilha e o setor voltar a funcionar. Lembrando que esse resistor aqui, pessoal, nós não temos o valor dele. Então vamos pesquisar o R514. Vamos saber onde é que está ele. Se ele tem realmente na placa, porque pode ser um componente dummy, né? Copiar e colar. E eu vou pesquisar. Olha só, pessoal. Se caso a linha Alt-Mic tiver com esse resistor aqui rompido, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jump entre um lado e outro desse resistor, porque ele é um resistor que está em série. Então eu poderia, nesse caso aqui, não é correto, porém eu poderia usar isso, essa artimanha. Isso aqui é um esquema do 8552B. Então, pessoal, não é sempre que os componentes do setor estão próximos, como vocês viram ali no botão Power, né? Nós puxamos ali e estava do outro lado da placa, né? E aqui, pessoal, ó. Coceira na garganta, pessoal. Se acontecer, pessoal, do microfone romper esses capacitores C519 e C520, eles abrirem, também o setor do microfone deixa de funcionar. Então é isso, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. E isso aí, pessoal. O jump, pessoal, ele deve ser feito aí só em últimos casos, quando não há possibilidade de escariar a placa e encontrar o defeito, certo? Então, quando você tem esse problema aí, ó, copiar, colar aqui. Isso vale para qualquer setor da placa, pessoal. Aqui, ó. Quando você tem aqueles 4 pontos aqui, ou 5, tanto faz, pessoal. Primeira coisa, ponteira preta no GND da placa, na carcaça e na placa, e testa descartando quais são as pinagens GND. Acontece muito de você encontrar aí 3, 4 pinos, pontos de solda, pads de solda que são GND. Restando então 2 pontos. Um é a tensão mic bias, né, a tensão de bias, de 1.8 volts, e outra é a linha Alt-Mic. Encontrou ela, você pode pôr a ponteira do multímetro nela, na escala de continuidade, no BIP,
e fazer os testes nos componentes próximos, quando você não tem o esquema. Mas tendo o esquema, você pode puxar dessa forma e também vai encontrar. Vocês podem deixar aí a sugestão de vídeo aí, pessoal, que a gente vai estar aí gravando para vocês, viu? Então é isso aí, muito obrigado a cada um de vocês. Pode deixar aí, pessoal, nos comentários, aí na barra de comentários, a tua indicação aí do vídeo que você queira que seja feito. Ah, eu tô com dúvida, eu não consigo me localizar. Então, para você começar a se localizar em uma placa, você precisa primeiro estar olhando na placa tua, olhando no layout da placa, na tela do teu computador. A partir daí você consegue se localizar e andar por toda a placa. Tá certo? Muito obrigado, tamo junto.